Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a gravação da aula sobre liberalismo, que seria a nossa segunda aula, que ocorreu na quarta-feira. Eu costumo gravar as aulas síncronas e disponibilizar lá no Moodle, só que nesse dia eu tive um problema com o programa que eu utilizo para gravar e não consegui instalar e resolver esse problema a tempo, né? Então estou gravando aqui só a parte mais do conteúdo para que aqueles que não tiveram condições de participar, né, às vezes não estavam matriculados, etc., poderem recorrer aí a essa aula que vai ser mais propriamente conteudista, né? Mostrando conteúdo, melhor dizendo. Normalmente as aulas são assim, são síncronas, né? Em que eu passo o conteúdo ali de forma mais rápida possível, 20 minutos, e depois eu abro aí a discussão. Tento fazer dessa forma para que a parte expositiva seja mais rápida e a discussão possa vir logo depois. Às vezes uma coisa se mistura com a outra, né? Não tem problema, mas dessa vez não foi possível gravar. Tá? Aí antes de começar a aula, só fazendo uns informes. Na última aula eu combinei com a turma que aqueles que o nosso combinado é fazer a resenha para todos os textos obrigatórios, né? Igual essa aula, a bibliografia obrigatória da aula é a leitura dos 3 capítulos da Riqueza das Nações, né? Os 3 primeiros textos. E vocês têm que fazer a resenha, uma lauda para esses 3 capítulos, né? É sempre uma resenha. E eu combinei com a turma que, para agradar todo mundo, se alguém preferir, em vez de fazer a resenha, participar da aula de forma ativa, isso pode também substituir a resenha. Você pode fazer os dois, que eu acho que é um ótimo exercício. Pode também só fazer a resenha também, que esse aí é o nosso combinado inicial. Mas pode ser substituída caso você queira fazer uma participação ativa. O que é uma participação ativa? Durante as discussões, né, expor, né, a sua leitura do texto para a turma, na discussão, podendo fazer associações e tal. Porém, a participação para substituir a resenha não pode ser uma participação fora do texto, né? Se você não estiver ali colocando a sua leitura sobre o autor, sobre o texto, isso é só uma participação, que é ótima para o debate, mas não conta como substituição da resenha, né? Então, fiquem muito atentos com essa coisa que é meio subjetiva, mas é importante. O que eu quero para substituir uma resenha, você tem que aí expor a sua leitura, o que você achou do texto, né? Para não ser algo solto, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Minha recomendação vai ser os dois, né? Fazer uma resenha e fazer uma participação também na aula. Aí a sua participação na aula não precisa também de ser só expondo o texto, mas pode também expor as suas ideias, enfim, associações que você fizer com o cotidiano. Aí essa questão daí já é bem livre, né? Obviamente. Mas tá, gente, a aula aqui é sobre liberalismo econômico. Eu vou passar rapidamente aqui alguns conceitos, porque essa aula daqui ela foi preparada de forma para ser presencial, né? Então eu vou só pegar os pontos principais que eu queria discutir e se caso algum conceito, alguma contextualizada que vocês queiram fazer, pode acessar essa aula que eu vou disponibilizar também no Moodle, tá bom? Ela vai ficar lá compartilhada. Algo que eu acho que é importante iniciar essa questão é falando sobre essa frase, né, que é uma espécie de provocação. A ideia de que, né, o governo civil, entre aspas, o governo civil, na medida em que é instituído para a segurança da propriedade, é na realidade instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra aqueles que não têm nenhuma. A provocação essa frase, você diria que ela é do Adam Smith ou do Karl Marx? Né?
ela sugere, né, parece ser, assemelha com os ideais marxistas, né? Mas quem disse isso foi Adam Smith. E eu gosto de colocar essa frase assim um pouco solta do contexto, mas está deixando bem clara, né, o sentido que quer deixar aqui, para dizer que o liberalismo econômico, a ideia do liberalismo econômico foi mudando muito ao longo do tempo, né? Se você for nos clássicos, as ideias do liberalismo econômico dos clássicos são diferentes das que estão sendo replicadas atualmente como liberalismo, né? E as práticas liberais de governo também nem sempre batem com o que os clássicos dizem. Por isso que é sempre importante voltar aos clássicos para entender exatamente o que eles querem dizer, né? E essa leitura da riqueza das nações não é bem uma leitura sobre liberalismo econômico, né? Vocês devem já ter lido, vocês viram lá que fala sobre um outro assunto, mas que dele parte, né, desse outro assunto que parte a construção ideológica da economia política liberal. Essa parte daqui, né, passando só aí alguns principais autores, alguns ideais que eu vou passar de forma rápida, tá? Dizer também que o liberalismo econômico está dentro de um contexto filosófico, um ideal que, que criticava um contexto da época, que era o mercantilismo, o metalismo, o absolutismo. Está muito atrelado ao iluminismo também, né? E dentro do liberalismo, enquanto movimento filosófico, moral, artístico, né, literário também, de alguma forma, ali uma coisa está atrelada à outra, né? O liberalismo econômico, né, é uma linha, uma ramificação desses ideais, e um dos maiores precursores é o Adam Smith, sem dúvidas, né? E aí, tentando sintetizar pontos que ele coloca, a ideia do livre mercado, do Estado não interventor, do fim da propriedade estatal e da liberdade à propriedade privada, né? Esses aí são, vamos dizer, aí, uns pilares importantes da ideia do Adam Smith. Aí tem aí, né, a data que ele a vivência dele, né? Foi uma época que ele passa de 1723 a 1790. Ele atravessa a grande parte da vida o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e isso ele está assistindo de camarote, né, inclusive na própria Inglaterra, no próprio Reino Unido, o avanço das tecnologias, da produtividade, o avanço do aparato industrial. E ele vai também observar muito essa mudança entre o artesão para o modo industrial de produção, né? Outro ponto importante de dizer é que ele tem esse lado econômico, mas ele também tem seu pé, né, na teologia, na filosofia, tanto que ele escreve a teoria dos sentimentos morais antes da riqueza das nações, e é possível ver essa ideia de moralidade nas entrelinhas das riquezas das nações. Entrelinhas é até um eufemismo, né? Você enxerga muito forte esses pressupostos de onde ele parte, os vários. Enfim, os pressupostos ele parte muito dessa questão moral que ele já vinha debatendo. Como eu disse, eu vou passando aqui, né? São informações adicionais, porque quero ir mais no ponto que mais nos interessa aqui, que é essa parte aqui do capítulo 1, né? Os 3 capítulos, na verdade, começando no capítulo 1, da riqueza das nações, e aí ele vai falar sobre a divisão do trabalho, né? E ele vai dizer o que é a divisão do trabalho, os benefícios dela, já começa a dizer algo aqui, né? Então ele fala que a divisão da produção em tarefas bem definidas e separadas, e aí ele está comparando, né, implicitamente com o artesão, com o modo de produzir do artesão, que é aquele que domina grande parte dos setores do desenvolvimento setorial de algum produto. E ele diz que quando um trabalhador concentra em uma atividade específica dentro de uma linha de produção, a tendência é que essa linha de produção seja mais produtiva, né?
Porém, para isso acontecer, não pode ser com qualquer produto, né? Precisa de uma demanda e uma escala mínima para aquilo acontecer. Precisa de a natureza do produto e a natureza da demanda desse produto também influencia nessa divisão do trabalho. Aí tem algumas afirmações importantes, né? Quanto maior o tamanho da produção, maior a especialização para aumentar a produtividade. As unidades pequenas têm dificuldade de especializar na aquisição de máquinas, né? A escala menor não permite isso. Bom, enfim, a outra questão que ele enxerga, né, que o princípio é aplicado mais à indústria do que na agricultura. A agricultura ele vai até desenvolver um raciocínio falando que na agricultura aquela multitarefas do agricultor, né, ele não permite essa especialização. E isso também dá a ideia de produtividade alta, né? Isso aumenta a produtividade. Isso significa também abaixar o custo de produção. No capítulo. Só um minuto. Aí tem, né, uma passagem que ele coloca. No capítulo 2 ele fala o princípio que dá origem à divisão do trabalho. Então ele fala que a questão da. Primeiro, é uma propensão humana, né, como se fosse uma coisa natural do ser humano de querer desenvolver diferentes funções, diferentes especialidades em determinados trabalhos. E que, bom, deixa eu ver o que é importante aqui a gente citar. Tá. E essa parte aqui que eu vim falando sobre a questão da moralidade, que está muito evidente na realidade, né, na Riqueza das Nações. Aí ele diz: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos das próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Ele falando que o bem coletivo, que a divisão do trabalho gera um bem coletivo, visto que o aumento da produtividade, a diminuição dos custos, isso, né, gera ali mais produtos mais acessíveis. Mas ele coloca que esse bem coletivo não parte de uma ideia de, vamos dizer, de solidariedade na sua essência, mas de interesses individuais que, na troca, se manifestam, se resultam em um bem coletivo. Né? Então ele está aí já colocando muito forte aqui a construção do início ali dos ideais do liberalismo econômico. Aí ele, né, vai fazer exemplos de tribos especializadas que fazem trocas, isso tem ganhos coletivos. E outra coisa interessante que ele fala, mais ou menos, tá deixando também aqui nesse capítulo, é aquela ideia de que a divisão do trabalho dentro de uma manufatura, essa divisão, ela se reproduz também na sociedade. Então, ele está querendo dizer, ele está querendo construir uma lógica, ali, uma conexão entre a divisão do trabalho que se desenvolve dentro de um processo específico de uma planta industrial, mas que isso também reflete na sociedade. A sociedade está dividindo o seu trabalho, né? Cada um com a sua especialidade. E isso também está gerando ali um progresso coletivo, por assim dizer. E por fim, né, no terceiro capítulo que nós lemos, ele fala sobre a importância, a relação entre a extensão do mercado e a divisão do trabalho. Basicamente o quê? Mercados mais conectados, mais dinâmicos, favorecem uma maior divisão do trabalho. Né? Uma vez que sempre vai ter demandas, a dinâmica vai sempre precisar de... aquele trabalho mais especializado vai ser demandado, por mais que ele seja muito especializado, muito específico de uma determinada tarefa, vai sempre ter demanda, vista a dinamicidade do mercado. E diferente disso, em locais onde não há um mercado tão dinâmico, isso não vai ser possível, porque se uma pessoa é especializada num determinado
Vamos colocar lá, vamos supor, um carregador de saco, né? Que carrega e descarrega carga. Ele precisa de ter sempre algum barco, algum trem chegando ali com material para ele poder depender disso. Se ele está numa cidade em que chega semanalmente algo assim, ele não vai poder se especializar nessa tarefa. Ele vai ter que procurar outras. Ele provavelmente não vai poder um dia, né, se dedicar totalmente a essa tarefa. Então, quanto mais dinâmico, mais divisão, vamos dizer assim, ela fica mais, se afirma mais, né? Outro ponto que vai ser influenciar depois a questão dos mercados livres, né? A abertura dos portos, para assim dizer, né? Quando o Estado não interfere no mercado, ele está já começando a fazer essas primeiras construção dessa ideia, né? Quanto o mercado é mais livre, mais dinâmico, mais divisão, mais produtividade, né? Mais benefícios coletivos a partir dos interesses pessoais. Então aqui, gente, algumas pessoas na aula até comentaram sobre isso, né? Pô, eu tô lendo aqui Adam Smith, tô entendendo que ele tá falando sobre o divisão do trabalho, mas eu esperava que ele falasse aqui sobre liberalismo. Ele tá falando sobre outra coisa. Pois é, a ideia do liberalismo que ele vai construir nesse livro parte dessa construção mesmo ali no, vamos dizer, atômico, né? Ele parte dessa questão de divisão do trabalho para depois aprofundar mais na teoria. E essa leitura, né, não concordar, igual aconteceu isso, né, na discussão, concordar com certas coisas que ele está falando aqui, não implica que você concorde com tudo que ele vai falar depois, né? Mesmo porque existem constatações que ele faz nesses capítulos, mas existe também é, pouca neutralidade em certos pressupostos. Então, a leitura, não sei qual a melhor forma de definir essa leitura, mas uma leitura acadêmica, né, envolve isso. Uma leitura que você não precisa de dizer assim, discordo de tudo ou concordo com tudo, né? Porque isso aqui não é uma espécie de militância, isso aqui é uma ideia de analisar criticamente. E a própria resenha que você desenvolve é esse treinamento mesmo, de falar, olha, essa parte aqui eu concordo, essa parte eu já não concordo, ou concordo com tudo, ou não concordo com nada. Isso daí é um exercício de uma leitura mais, vamos dizer assim, do lado humanas. Mas todas as áreas têm que fazer isso, né? Ah, sim, aqui já são outros autores aqui que eu vou até deixar passar aqui é, de uma vez. Porque, gente, outra coisa que eu quero falar antes de terminar a aula é sobre o seguinte. Eu estou aqui no programa, deixa eu aumentar aqui a tela. Na próxima aula, nós vamos ler Pensamento de Marx, e nós vamos falar sobre outras coisas lá que vocês vão ler a partir de Giddens, né? Que ele é um comentarista de Marx. Mas já de cara, é importante perceber uma diferença da leitura entre a Adam Smith e Marx nesse sentido. O primeiro quesito que nós podemos dizer é que Adam Smith entende, então, que essa divisão do trabalho dentro de uma manufatura se expande também para a sociedade e essa divisão gera o progresso e tudo mais. Marx leu, né, Adam Smith, leu A Riqueza das Nações, leu a fundo a economia política e o Capital, né, que não é bem o livro que nós vamos, a bibliografia que nós vamos ler, mas nós vamos considerá-la também. Parte, né, dessa ideia da própria divisão, mas é uma leitura crítica, tanto que o subtítulo do Capital é uma crítica à economia política. E uma das críticas que eu gostaria de citar já de cara para vocês é a questão dessa expansão. Vamos lá. Dentro de uma unidade produtiva, uma planta industrial, por exemplo, nós temos lá a divisão do trabalho, ok. Aí pensando já nessa projeção da sociedade, né? As diferentes o conjunto de plantas industriais, de indústrias que fornecem insumos para o outro, ou agricultura que fornece, enfim, toda essa complexidade que envolve o espaço econômico, as relações
dentro de uma manufatura, dentro de uma indústria, não são exatamente iguais àquelas que acontecem fora da indústria. É isso que uma das leituras, né, que Marx vai falar é assim, mas quando você está numa planta industrial passando para outra, ali existe uma transição de mercadoria. E toda circulação de mercadoria envolve a apropriação da mais-valia, que é o lucro. Isso nós vamos ver na próxima aula. Ou seja, tem ali uma relação de exploração que não deve ser considerada. Logo, essa divisão do trabalho não é tão simples assim. Tá? É importante considerar isso quando for fazer essa ponte, né, entre uma leitura e outra. Bom, mas isso vocês vão ver no texto aí do Giddens, então já fica o recado, tá? O plano de trabalho já está disponível para vocês no Moodle. Na próxima aula, Pensamento de Marx, leitura lá do... acho que são de 2 capítulos do Giddens, que é a Moderna Teoria Social, esqueci aqui o nome exatamente, mas são dois capítulos que são um pouco difíceis de ler, mas dá uma explanada muito bacana na teoria, tá? E que na próxima aula nós vamos discutir sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, é isso. Lembrando do recado, né, sobre a questão da resenha e da participação ativa. E lembrando que na próxima semana, para a aula 3, nós vamos ter um encontro síncrono. A participação, deixo sempre claro isso, não é obrigatório. A participação são poucas aulas que vão ser obrigatória a participação, eu vou deixar isso sempre claro, de forma síncrona, né? Mas ver as aulas aqui gravadas, isso já é necessário para vocês fazerem a resenha, para vocês poderem sair bem aí nas avaliações, tá bom? Pessoal, é isso aí, fiquem bem e até a próxima.